Então, a Dulce falou sobre muitos temas. Falou sobre ansiedade, falou sobre doenças disfuncionais. E eu estive em todos os dois encontros e bolei umas 3 perguntinhas que eu achei que seria uma das dúvidas de vocês. Então, vamos lá, gente. A primeira pergunta de hoje, para o nosso bate-papo funcionar. Tudo bem, Dulce? Só um... Jesus, eu só não tenho a voz da Kaori, mas, tá, gente? Ó, eu tô rouca, porque o setembro amarelo foi intenso, tá, gente? Então, eu passei o mês de setembro todo falando mesmo, então eu fiquei rouca. Mas não é por isso que nós não vamos conversar e responder as perguntas, certo, gente? Amém. Vamos orar por ela, Senhor? Restaura a voz, as cordas vocais, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos dar uma salva de palmas para a nossa convidada. Obrigada, gente. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu tentei bolar aqui foi: vocês lembram que a gente conversou, que a Dulce, em um dos encontros, falou sobre se conhecer, a importância de se conhecer, de conhecer os seus limites emocionais, de conhecer como a sua alma, como você, ser humano, funciona? Vocês lembram disso? Gente, vocês estão aqui, eu estou vendo vocês conversando, ó. Vocês lembram disso? Sim. Sim? De verdade? Certo. Então, com base nesse discurso da Dulce, eu bolei a primeira pergunta, que foi: como se conhecer melhor e como conhecer seus limites emocionais? Existe algum processo que devemos respeitar? Qual seria esse processo? A primeira pergunta. Então, gente, por mais que a gente fale essa palavra, se conhecer, por mais que eu fale assim, olha, você precisa identificar alguns comportamentos, alguns pensamentos ou sentimentos que você acha que pode estar lhe prejudicando, acha que pode ser esquisito, diferente do outro, né? Mas uma coisa muito importante nesse tema de se conhecer é que, por exemplo, ninguém aqui é igual a ninguém. Por mais que você se considere uma pessoa ansiosa, no sentido, vocês lembram que eu falei da ansiedade? Que não é disfuncional, é a ansiedade que foi o próprio Deus que nos fez assim. Porque existe um mecanismo... Mais perto, né, gente? Desculpa, é porque... Existe algo que precisa nos estimular. Então, isso é a questão até do nosso neurotransmissor. Ele precisa estimular a gente a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa desanimada, possivelmente há um comprometimento nesse neurotransmissor, num sentido bem neurológico, da neurologia que fala sobre isso, né? Então, se você identifica um comportamento que na sua cabecinha, ou que você, pelo seu conhecimento, ou pela sua história, você acha que não tá esquisito, tá diferente, a primeira coisa é você tá pontuando algumas coisas. Às vezes a pessoa entende assim, a minha história, ela é muito diferente da outra. Nunca vai ser igual, porque nós somos construção, nós construímos a nossa história desde que nós nascemos. Então, assim, mesmo que exista um quadro de ansiedade, a ansiedade que vai manifestar em você não vai ser igual à mesma que vai manifestar na outra, porque a sua história é diferente, você tem uma construção diferente, você tem desejos diferentes. Então, uma pessoa que tem uma singularidade, ou seja, a sua identidade, por exemplo, é aquilo que define você. A nossa individualidade é o quê? Aquilo que me distancia de você. Então, eu tenho essa personalidade, eu tenho essa identidade que foi construída durante a minha história. Recebi informações inatas, que foi quando eu nasci, eu já trouxe algumas características que eu adquiri dos meus pais com relação à minha genética, mas eu fui construindo e aprendendo algumas coisas. Por exemplo, eu acredito muito, como a minha abordagem é comportamental, Stephanie, eu acredito muito que todo comportamento é aprendido.
E que bom que todo comportamento é aprendido, porque se eu aprendo um comportamento, digamos assim, disfuncional, eu tenho uma possibilidade de desaprender ele. Se está me trazendo prejuízo, então que bom que eu posso passar por um processo de desaprender aquilo que eu aprendi possivelmente errado. Entendeu? Então, assim, digamos que essa característica que você está achando que é uma ansiedade, gente, nem tudo é anormal, é como a Stephanie falou, cuidado para você não estar achando que tem depressão porque está triste. Cuidado para você não estar achando que o outro está com depressão porque não quer sair de casa, porque está chorando. Tudo bem, algumas características precisam ser avaliadas no tempo e na intensidade, como eu falei para vocês. Então, respondendo e voltando um pouquinho dessa pergunta, é se conhecer, tipo, por que eu estou assim hoje? Está relacionado a alguma coisa? Está condicionado a alguma coisa? Por exemplo, recebi uma notícia triste e fiquei assim. Ou você diz assim, não, nada aconteceu, não recebi notícia nenhuma, não tem nenhum motivo para me estar triste, mas eu estou. Aí você me pergunta, é possível isso? Sim, é possível. Então, todo caso é específico e merece um estudo. Entendeu? Então, assim, eu aconselho... Até algumas situações a gente é imediatista. Olhou um comportamento, observou aquele comportamento, a gente já tem uma ideia, o quê? Mais ou menos de dizer algo sobre ele. E isso é onde nós estamos errando. Porque a vida da outra pessoa é a vida da outra pessoa. Gente, o outro sempre será o outro. Tome muito cuidado, o outro sempre será o outro. Não cabe a nós dizer que a pessoa está triste, está com depressão. Não cabe a nós não sabemos da história da pessoa, nós não conhecemos. Somente ela pode falar do que ela está sentindo. Então, a própria psicologia é muito confusa em algumas situações, quando, gente, para nós que trabalhamos com pessoas e vários temas e vários problemas, é muito difícil, porque eu nunca vou saber o que o outro sente. O psicólogo, ele pode se aproximar, ele pode se colocar no lugar, compreender, eu compreendo, eu entendo, mas sentir, nunca vamos. Saber de fato o que passa dentro, nós não temos acesso a esse sentimento, a essa dor, é inacessível, mas eu posso me aproximar. E aí, o que a gente pode fazer com uma emoção que eu não tenho acesso e que eu não consigo sentir essa dor que essa pessoa está dizendo que dói tanto? Aí existe algo muito poderoso que nós temos. Uma coisa chamada comportamento. Uma coisa chamada ação. Ação praticamente é um verbo, gente. E todo verbo é movimento. Você faz, você se movimenta. Então, a minha abordagem é comportamental, porque eu acredito muito que um comportamento, ele pode trazer uma novidade de vida, por mais que você tenha 20 anos e você diz... Toda a minha história, eu me considero uma pessoa ansiosa. Em toda a minha história de 20 anos, eu me sinto rejeitada, eu me sinto inferior. Eu não consigo falar, eu não consigo estar no meio das pessoas, eu me sinto menos do que os outros. Todo mundo está feliz e eu estou triste. Por mais que você tenha essa história, esse relato para contar, eu quero dizer para você que o comportamento muda tudo isso. Porque isso pode ser emoções disfuncionais que você aprendeu durante a tua história de 20 anos de vida. E aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que você vivenciou, transformou em emoções disfuncionais. E aí você só fez o quê? Obedeceu às suas emoções. E nós temos que fazer o contrário. Nós temos que agir, se comportar, para não obedecer o que as emoções estão dizendo ao nosso respeito, entendeu? Então, é pontuar, é de fato ver de onde isso começou. Você consegue, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço, quando um paciente chega, fala um relato, uma queixa clínica, você consegue lembrar de onde começou esse pensamento? Você consegue associar? Não tem ninguém melhor para falar do que você mesmo. Às vezes, quando a gente atende criança e adolescente, nós temos uma necessidade de chamar o pai, a mãe ou o tio, ou alguém que mora com você, porque às vezes a pessoa ela tem um bloqueio. Existe o bloqueio das nossas dores, vocês sabiam disso? Que algumas dores nossas são bloqueadas e nós externamos elas em forma de comportamento. Por isso que às vezes a gente não entende por que a gente faz isso.
Por que eu sou assim? Por que eu fiz isso? Dulce. É mais ou menos isso, gente. Sim. A Dulce falou algo que eu achei muito interessante, que o comportamento ele é adquirido. E tem um tipo de comportamentozinho que eu sempre identifico, e também já foi algo que aconteceu comigo por diversas vezes durante a minha história, que é uma tendência para o isolamento quando a gente está passando por alguma situação difícil, ou uma tristeza, ou uma ansiedade. A gente tendencia a se isolar, sim ou não? Só eu, gente? Dulce, nesse caso, o que fazer assim, quando esse comportamento for algo... Engraçado, eu não sei se tu lembra um dia que a gente estava conversando, gente, porque como é um bate-papo, eu gosto de coisa bem natural, que eu falei assim, tem dia que eu quero ficar em casa, eu não quero sair, não quero ver ninguém. E eu sou assim, às vezes eu não quero, não estou com vontade. Ah, alguém liga, não estou com vontade, eu quero ficar em casa hoje. Gente, isso é muito normal e natural, tá? Então, a gente precisa avaliar os extremos, porque onde nós precisamos estar? No equilíbrio, no meio. Então, se eu não quero sair naquele dia, eu quero ficar em casa, eu quero curtir, eu quero ficar, fazer nada, só de perna para cima e só assistindo televisão, não quero ficar sozinha. É super normal. Agora, se isso se repetir o tempo todo, eu não querer sair sempre, aí já não é legal. É onde a gente fala que já é disfuncional, porque é muito funcional eu não querer ficar em casa, eu querer ficar em casa naquele dia, mas passa a ser disfuncional quando esse comportamento se repete. E quando essa vontade de não querer sair, querer ficar em casa, prevalece o tempo todo. Ela me visita, ela chega com uma vontade, não quero sair, então o tempo todo. Né? Então, nós precisamos entender, o isolamento é o quê? É me distanciar das minhas relações interpessoais. E às vezes isolar até de você mesmo. Porque eu creio que você tem sonhos, vontade, talvez o seu desejo não era se isolar, mas você tem vontade. Eu já escutei, doutor, eu quero sorrir, eu quero estar no meio das pessoas, eu quero sair, eu quero ser igual a todo mundo, eu quero ser normal, mas eu não consigo. Parece que é algo mais forte do que eu. Esse relato é preocupante, entendeu? Porque se essa pessoa, se esse adolescente, se esse jovem diz que não está conseguindo, tem algo bloqueado. E aí nós precisamos entrar justamente no processo da terapia, que é estar desbloqueando isso de forma passo a passo, que é algo muito devagar. Entendeu, gente? Então, às vezes, essa pessoa, essa pessoa, de fato, ela não vai conseguir sozinha. Ela vai precisar de um grupo de pessoas, ela vai ter que ampliar sua rede de relacionamento. E aí eu chego e aí eu reforço mais uma vez, como ampliar essa rede de relacionamento se eu não quero estar com ninguém, se eu quero estar sozinha, se eu quero me isolar? Vocês estão entendendo que pessoas que começam a adquirir esses pensamentos, esse comportamento, precisam urgentemente de outras pessoas. A igreja ajuda, profissional ajuda, professor ajuda, os pais ajudam, a família ajuda. Então, gente, se incomode mesmo se você percebe que alguém do seu lado não está bem. Se incomode mesmo, não fique calado não. Você não vai sair falando para todo mundo, mas você pode ter uma postura de chegar para alguém e falar, pedir ajuda, né? Sim. Vamos para a segunda pergunta. A gente falou muito sobre problemas psicológicos, aquilo que é funcional e aquilo que é disfuncional, aquilo que é normal e que é anormal. Dentro desse tema, a pergunta é como vencer a ansiedade disfuncional, aquela ansiedade que não é mais normal? Bom, a primeira coisa, se a ansiedade não é normal, ela já é disfuncional, a gente precisa fazer um estudo dela. Porque se não é normal, ela possivelmente já tem um diagnóstico, que é o transtorno de ansiedade, e tem também o transtorno de ansiedade generalizado. Então, se essa pessoa for primeiro, eu preciso ter uma conduta bem ética, e aí eu vou ter que informar essa pessoa. Tá bom, gente? Tá. E eu preciso informar essa pessoa que eu vou precisar de uma ajuda de um outro profissional, porque existe diagnóstico, existe uma patologia que
para mim começar a terapia ou para mim desenvolver um plano terapêutico já com a ansiedade disfuncional, eu vou precisar de um psiquiatra. Calma, gente, calma. Então, assim, quem é o psiquiatra? É um médico. Eu não sou médica, eu não fiz medicina. Psicologia não é medicina, tá, gente? Mas o psiquiatra, ele fez necessariamente medicina. E ele fez a residência em psiquiatria, tá bom? Então, assim, se está disfuncional, se de fato está trazendo muitos prejuízos, porque todo comportamento e doença disfuncional, ela já está trazendo sérios prejuízos para a pessoa. Muitos prejuízos em toda a sua área. Principalmente na sua relação com Deus. A sua área espiritual é uma das mais afetadas. Nem para a igreja a pessoa não quer mais vir. Aí, cuidado para você não colocar mais um peso na vida dessa pessoa. Não vai dizer que é pecado, não vai dizer que é falta de Deus, pelo amor de Deus. Não vai dizer que ela está fazendo algo escondido. Por mais que seja igreja, esse não é o momento. Vocês estão entendendo? Não é o momento de colocar essa pedra sobre a costa dessa pessoa. Por mais que exista fator espiritual, eu acredito, mas não é o momento. Então essa pessoa, ela precisa ser orientada, que o psiquiatra primeiro precisa fazer uma avaliação com ela e identificar a necessidade, se essa pessoa vai precisar fazer uso de medicação, porque depende porque tem 3 tipos, né? O psiquiatra entende muito mais do que eu, ele sabe lá, mas ele vai avaliar que o tipo severo é onde tem que entrar a medicação. Aí a pessoa já, por exemplo, níveis de automutilação, pessoas que já têm ideação suicida, já começa a ideação suicida, pessoas que se isolou totalmente, não trabalha mais, não estuda mais, não vai mais para a igreja. Às vezes, sintoma de agressividade, ele se autoagride e agride o próximo, com palavrões, com violência física. A ansiedade faz isso? Sim, quando já está no transtorno, quando já está no disfuncional. Então, por isso que o psicólogo precisa primeiro que o psiquiatra avalie. O psiquiatra avaliou, ele possivelmente vai mandar um relatório, algo escrito para o psicólogo, eu vou entender, aí sim, se de fato for aquele diagnóstico, aí eu vou ter que desenvolver um plano terapêutico bem mais complexo, sabe, gente? Porque já é bem mais, não é simplesmente uma ansiedade comum, mas já é disfuncional. Como tratar, como lidar? Então, a terapia técnica, tá, gente? Então, assim, eu não vou falar, porque fica sem graça, né? Assim, falar o que eu falo na terapia, porque depende muito de cada caso que eu atender. Mas escute bem. Primeira coisa, se o paciente for incluso numa terapia, eu falo para ele que primeiro eu quero que ele esteja toda semana na terapia. Porque, como é um caso crônico, ou seja, já é disfuncional, tem que estar toda semana, para diminuir logo alguns sintomas dessa ansiedade. Porque se a terapia não conseguir diminuir, vai ter que tomar muita medicação. Vocês estão entendendo? Então, eu tenho que fazer um trabalho bem mais esforçado do que o psiquiatra. Então, eu tenho que trabalhar exatamente. Por isso que, às vezes, a gente luta com o paciente para ele não tomar remédio, sabe, igreja? A gente fica lá, olha, e a gente insiste para ele não estar na medicação. Por mais que eu não sou contra a medicação. Não estou falando assim, totalmente contra 100%, você não vai tomar essa medicação. Porque tem casos que é necessário, sabe, igreja? Tem casos que a gente vê que é necessário a medicação dar um empurrãozinho. Mas a gente trabalha bem na terapia, que como a minha abordagem é comportamental, então eu vou o quê? Eu vou trabalhar relatos da vida dele, eu vou primeiro pedir que esse paciente me coloque a rotina dele. E ele vai escrever toda a rotina. Me fale a sua rotina. Ele verbaliza e eu peço para que ele escreva. Então, eu vou ficar com a rotina. A partir da rotina que eu identifiquei, eu vou dar atividades. Eu vou colocar funcionalidade nessa rotina. Vocês estão entendendo? A funcionalidade que eu vou colocar, ou seja, algumas lições, tarefas, atividades que eu vou dar para esse paciente fazer, que não é na terapia, existem momentos que vai fazer na terapia, mas é fora da terapia, é na sua vida diária, é na rotina, e aí ele vai me trazendo os feedback. No começo, nada, não vai conseguir, porque é muito disfuncional. Doutora, eu não consegui, foi muito difícil, está muito... Ok. E eu reforço ele com ok. Não vou dizer, não conseguiu, mas eu não te falo. Não, legal, eu entendo, é assim mesmo. Eu tenho que dar reforço
para ele não desistir. Então, a terapia, gente, é um trabalho de formiguinha. Tem gente que passa uma vida inteira. Se ele começa, eu falo, vamos começar toda semana. Se ele evoluir lá, digamos assim, na 8ª sessão, eu estou vendo que evoluiu, aí eu já falo, não precisa vir toda semana, de 15 em 15 dias. Estão entendendo? Porque eu estou vendo a evolução, estou vendo o resultado. Entendeu mais ou menos, gente? Amém? Amém. O amém não nos deixa, né? Gente, eu já tenho uma perguntinha aqui. Eu amei essa perguntinha. Eu vou passar para a pergunta já, tá? Que eu não sei de quem foi. Alguém quer se identificar? A pessoa que... Muito bem, foi a Brenda. Então, ela pergunta, como diferenciar a pressão baixa de uma crise de ansiedade? Eu tive uma crise e só descobri quando chegou no hospital e eu fiz alguns testes rápidos e estavam normais. Acho que no caso a pressão, né? Estava normal. Identificou, no começo não estava normal, né? Subiu, quando chegou já estava estabilizada, né? Tá, gente, muita gente passa por isso. Acho que se eu perguntar aqui, muitas, né? Aconteceu já comigo na adolescência, eu tive crises de pânico, crise de ansiedade, né? Mas a gente falar, as crises de pânico, ou seja, o pânico é o quê? É uma ansiedade que não foi tratada, desenvolveu pânico. Todo pânico tem ansiedade, vocês estão entendendo? Às vezes, quem tem síndrome do pânico começou com pequenas crises de ansiedade que não foi tratada. Foi subindo, foi aumentando o grau, síndrome do pânico. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece aí? A síndrome do pânico, ela tem uma ação fisiológica no corpo. Por isso que traz confusão. Por isso que você acha que vai morrer do coração. Por quê? A ansiedade sobe tanto, aumenta tanto, pico, crise, o corpo responde de imediato. Gente, a pressão é tão grande no cérebro que não tem como o cérebro mandar informações imediatas para o corpo. Aí chega no coração, chega no intestino, chega no pulmão. Tem gente que tem problema, corre para o banheiro, falta de ar, coração acelera, sensação de perseguição, eu já ouvi isso, até alteração de alucinação a pessoa tem. Entendeu? Então, assim, altera a fisiologia, ou seja, o seu corpo começa a responder. Somatizou, a ansiedade chegou ao extremo que ela não teve para onde derramar essa água. Então o corpo começou a responder. Aí o coração acelera mesmo, a sensação que vai sair pela boca, que tu vai infartar. Tem pessoas que se mijam na calça, gente, entendeu? Então, assim, é fisiológico. Aí, o que acontece? Você corre por um médico, você corre para a urgência achando que vai morrer. Acontece, é normal mesmo, acha que vai morrer. Corre lá, o médico faz aquelas perguntas que ele faz. Tem alguém na família? Desde quando? Quando começou? Como que você está? Ele entra um pouquinho nessa questão pessoal sua, das suas emoções, porque ele já está percebendo que não tem nada a ver com o coração, não tem nada a ver com o pulmão. Aí você começa a relatar algumas experiências onde esse comportamento se repete. Oi, pastora. E aí o que acontece? Ele diz, procure um psicólogo. Aí só dá para nós, ó. Aí ele manda você fazer terapia, aí ele vai dizer que você está com possíveis inícios de crises de ansiedade que pode ter originado o pânico. Porque a princípio não é legal dizer que é síndrome do pânico. Pode ser uma crise de ansiedade. Porque crise de pânico é outra coisa que já aumentou, tá, gente? Dulce, e é possível que situações como essa, né, casos como esse, aconteçam uma única vez, tipo assim, algo isolado, que acontece um dia, mas nunca mais acontece, ou sempre? O mais comum é que esse comportamento aconteça. E outra, gente, pega no teu gancho, olha como é confuso. Tem paciente que diz, doutora, mas não aconteceu nada comigo. Eu tô muito bem, mas a sensação é que o meu coração vai sair pela boca. A minha sensação é que eu tenho que sair daqui. Então, assim, o comum é que esse comportamento, essas crises se repetem, sim, tá? Pode estar aqui. Gente, eu já atendi casos de pessoas na igreja que começam assim, a crise de pânico. Sem nada, tá? O que acontece? A psicologia acredita
que houve um aprendizado. Vocês estão entendendo? Porque se não tem nada, foi aprendido. No caso, Em algum momento, aí, se a gente for entrar na questão dos traumas, das vivências, experiências doloridas, experiências traumáticas, infância, podemos dizer que também. Então, não é unicamente um fator, não é unicamente, por exemplo, crianças que sofreram abuso ou crianças que foram abandonadas, crianças que sofreram separação dos pais. Pode? Sim. Como não? Entendeu? Então, assim, em algum momento, eu já atendi um caso que a pessoa, ela começou crises de ansiedade no período de vestibular. A pressão dos pais era grande, a pressão da sociedade muito grande também. Ele também queria, se pressionava também a conseguir esse título, a passar no vestibular. E ele já era uma pessoa que tinha uma tendência a ser ansioso, porque na família também todo mundo tinha um pouco de ansiedade. Aí já entra a questão da hereditariedade, porque tem um fator de herança também, a ansiedade. E aí ele desenvolveu uma crise de ansiedade nesse período. Aí ele teve que tomar medicação, porque ele queria passar no vestibular e ele não estava suportando as crises. Correu no psiquiatra, o psiquiatra medicou, passou a tomar medicação, né? Então, assim, nesse período todo ele desenvolveu essa crise. Depois que isso tudo passou, né, já tem muito tempo, não desenvolveu mais. Então, pode estar condicionada com o momento que você está vivendo também. Certo? Não sei se eu respondi, acho que eu respondi, né? Vamos lá. Nós falamos, nós não, a Dulce falou alguns finais de semana atrás sobre a importância de estar compartilhando, né, com alguém que possa ajudar, compartilhando sobre os seus anseios, sobre as suas dificuldades. E Dulce, a pergunta é, qual conselho você daria para alguém que tem medo ou vergonha de se expor, de se abrir com alguém? Gente, geralmente, o que acontece? A pessoa que tem esse medo, ela não vai falar, a princípio. Ela vai ser percebida com essa característica. Então, possivelmente, alguém próximo, alguém que anda com ela, vai perceber que em reuniões ela está se esquivando, no culto fica mais isolada, nos encontros não quer muito se aparecer, não quer estar na reunião da oração, está lá caladinha. Então, possivelmente, o externo é que vai perceber, as pessoas fora que vão perceber. Ela dificilmente, lógico, todo caso é caso, gente, cada caso é único, mas eu estou falando no sentido assim, possivelmente a pessoa, se ela já tem a dificuldade de se expor, ela vai ter dificuldade de procurar alguém para falar isso também, possivelmente, é uma tendência, tá? Então, significa que essa pessoa precisa de ajuda de pessoas que estão percebendo isso, né? Então, gente, é um trabalho de formiguinha, tome muito cuidado, dependendo muito da personalidade, da história de vida da pessoa, ela não vai querer muitas pessoas, olha, deixa eu te ajudar, eu percebo, tá, eu vou te dar uma função, vou te colocar para orar, para ver se tu desenvolve isso. Tem que ser com muita calma, tá, gente? Então, possivelmente, pessoas assim, ela tem uma história a contar. Por que ela é assim? Que medo é esse? Onde começou esse medo? Por que gerou esse medo? Então, a gente primeiro precisa ajudar ela a identificar até essa causa desse medo. Amém. Dá uma salva de palmas para a Dulce, só para a gente animar um pouco, vocês acordarem. Gente, eu queria abrir agora para as perguntas, tá? A gente vai dar prioridade para as perguntas no microfone. O pastor Júnior está dizendo que quer ouvir a voz de vocês. Que tal? Vamos lá, quem quer fazer? Gente, de um por um, tá? Não precisa todo mundo de uma vez, calma. Vamos lá? Eu queria saber a visão de relacionamento em relação a isso. Há um tempo atrás, uma amiga minha foi diagnosticada com depressão e ela acabou se apaixonando por um menino que também tinha depressão. E ela acabou se isolando de todo mundo e há um tempo atrás eu descobri que ela tentou se matar há pouco tempo. E eu queria saber sobre essa visão de relacionamento quando a pessoa tem depressão. Como é teu nome, querida? Ana Beatriz. Ana, a visão do relacionamento com a depressão, com o diagnóstico de depressão, de forma geral? Né? De forma geral? Acho que no contexto, né? No contexto,
o relacionamento no contexto de ambos os casos de depressão. Tá, gente, assim, a pessoa, se ela tem um diagnóstico de fato, porque alguns sintomas evidenciam a depressão, mas não significa que é a depressão, entende? Por exemplo, uma tristeza que se prolonga, um isolamento que se prolonga, é um alerta, tá? Mas não significa que a pessoa está com depressão, eu preciso avaliar isso, tá? Então, assim, no caso do relacionamento, com certeza esse relacionamento vai ser afetado por conta dessa depressão, entendeu? Então, assim, os dois estão... Não entendi, os dois estavam com depressão. Os dois estão com depressão e se apaixonaram. Tá, então, assim, possivelmente houve possivelmente uma identificação até dos sintomas. Porque, assim, gente, olha só, essa questão da história de vida pessoal da pessoa, essas crises existenciais, ou então essas dores emocionais, elas são tão subjetivas, elas são tão únicas, que a pessoa, ela não quer estar com alguém que está legal. Porque a pessoa feliz, a pessoa legal, traz uma tristeza para ela. Poxa, eu estou tão mal, essa pessoa está feliz. Quando ela encontra alguém, ela meio que se identifica, é a minha tribo aqui, entendeu? Olha só, essa pessoa também... E aí junto, talvez, não sei se realmente essa pessoa se apaixonou e a pessoa tem uma história parecida. Só que, ao mesmo tempo, isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque essa pessoa que está com depressão, está namorando com outro, eles vão estar se aconselhando um ao outro. Eu acredito que ele vai dar dicas para ela, como ela vai dar dica para ele. Olha, eu comecei assim, aí eu fiz assim. Aí a outra está ouvindo, eu vou tentar isso. Então, eu acho que é meio perigoso isso. Tem que ficar atento, tá? Exatamente. Esse caso precisa imediatamente de ajuda. E precisa ser avaliado, né? Quero fazer uma pergunta. Não. Não, quero fazer. É assim, o que fazer, ou o que tu pode dizer para uma pessoa que constantemente se sente triste? Talvez ela não foi diagnosticada com depressão, mas existe uma luta constante contra a tristeza. Qual o conselho a se dar para uma pessoa que vive assim? Bom, eu gosto de fazer uma pergunta assim. Você consegue identificar por que você está triste? Eu gosto primeiro de perguntar. Você tem noção por que você está triste? E aí, porque tudo é uma questão de estudo, a gente precisa analisar, né? Agora, pastor, se você está me dizendo que essa tristeza é constante, então ela é disfuncional, entendeu? Já não está normal. Se ela está o tempo todo triste, tem um aprendizado, aprendeu de forma disfuncional, mas tem uma história que começou. Em algum momento essa tristeza começou, e aí é onde a gente entra na questão dos traumas, das questões das vivências, né, na questão da história de vida dessa pessoa, até questões familiares, né? Mas eu preciso saber primeiro desde quando que ela sente essa tristeza. Por exemplo, se essa pessoa diz que tem 18 anos, e ela diz que desde os 15 sente, entendeu? Então, realmente é algo que precisa de ajuda, de tratamento, tá? Agora, existem casos que a pessoa não sabe responder. Eu não sei porque eu estou, desde sempre eu sou triste e não consigo responder. Mas tem uma resposta, por mais que ela não saiba. E essa pessoa vai precisar de ajuda muito mais do que aquela que saiba, porque nós precisamos ajudar ela a entender isso, tá? E, para nós terapeutas, nós usamos muito as sessões para trazer a família. A família ajuda a gente no processo da identificação. Como em alguns casos a família atrapalha, sim, eu reconheço. Mas, em alguns casos, a família traz uma luz para a gente, tá? E quero só relatar um caso de uma pessoa, de uma moça, que ela chegou com um diagnóstico de tricotilomania. Vocês sabem isso? Não. Vocês sabem o que é a tricotilomania? É isso aí, pastora. De arrancar o cabelo, é a mania, não é mais mania, é compulsão, porque da mania passa por uma compulsão. Uma coisa é você ter uma mania. Mania é normal, é comum.
Mania de fazer isso. De vez em quando eu tenho mania de fazer isso. Mania, tá, gente? Agora, se é compulsão, compulsão é o quê? Comportamento. Comportamento que se repete. Comportamento que altera o teu comportamento, a tua história de vida ali. O tempo todo você está arrancando cabelo, todo momento. Você está no trabalho arrancando cabelo, todo mundo percebe. E você, às vezes é imperceptível, porque é automático, tá? E ela chegou com esse diagnóstico. E ela só falava isso. Doutor, eu vim para tratar isso. Eu estou na igreja, eu arranco cabelo. Eu estou em casa, eu arranco cabelo. Eu estou no trabalho, eu arranco cabelo. Eu estou no ônibus, eu arranco cabelo. Em todo lugar eu estou arrancando cabelo. E ela já tinha um vácuo aqui, né, no meio de tanto arrancar cabelo. Só que ela só relatava isso. Relatou muitas confusões na família, uma adolescência não muito saudável, teve muitas complicações com relacionamento. Mas só na 8ª sessão, ela de fato falou que ela foi abusada várias vezes por um vizinho, né? Vocês estão entendendo, gente? Então, assim, todo caso é específico, precisa ser avaliado. Ela já sabia que tinha sido abusada, mas ela isolou o caso dela, achando que as outras vivências que ela teve, dolorosas, não tinha nada a ver com o que ela estava vivendo hoje. Sim, acho que... Respondeu, né? Eu posso testemunhar, amor? Falar um pouquinho, assim, dentro da tua pergunta ainda? Que ele não... Antes da pergunta dela, só para complementar a pergunta que o pastor fez, eu tive um tempo da minha vida, um caso, né, de tristeza que eu achava fora do normal, que foi quando eu tive a Maria Eduarda, na verdade, quando eu pari, né, quando eu a tive. E eu lembro que eu comecei a compartilhar com o Júnior, amor, eu estou triste, mas não tinha motivo para estar triste, que é o que a Dulce sempre fala aqui, né, você tem que analisar primeiro se você tem motivos. Eu lembro que eu estava casada, meu esposo gatão aí, maravilhoso, estava com uma bebê no colo e eu me sentia triste, eu dizia, meu Deus, e aí como eu fiz para vencer isso? Eu lembro que eu compartilhei só com ele e a gente ficava sempre conversando, sempre quando eu sentia a tristeza, eu compartilhava com ele, eu dizia, amor, aquele sentimento está vindo e ele está forte, aquele pesar, aquela ansiedade no coração, não tinha motivo nenhum. Estava vivendo o sonho da minha vida, eu sempre falo isso, né? Eu estava vivendo o sonho da minha vida, mas estava triste. E eu comecei a perceber que aquilo não era algo normal, que era algo fisiológico. Não cheguei a necessitar de uma terapia, mas o meu terapeuta foi o meu esposo, que me ouvia sempre, e eu tive essa atitude, né, Dulce, de compartilhar com ele. E o que eu fiz? Quando eu me sentia triste, em vez de me isolar, eu procurava fazer outras coisas, procurava fazer algo que me deixasse feliz, algo que eu gosto. Então foi um tempo que eu comecei a me conhecer muito e a me valorizar no sentido de o que eu gosto, eu vou fazer o que eu... Porque quando a gente está triste, normalmente a gente se isola, que foi uma das perguntas que a gente fez hoje. Então, a minha terapia, né, para mim, o meu escape, como eu agi comigo mesma, foi assim. Quando eu estava triste, eu compartilhava com meu esposo e eu procurava fazer coisas que me deixavam feliz. Eu lembro que eu comia chocolate, eu procurava fazer coisas que fossem me alegrar, né? As pessoas falavam muito sobre exercício físico, que é muito bom quando você está passando por um episódio de tristeza, de ansiedade, fazer exercício físico, sair de casa, passear, fazer alguma coisa que te alegra. Então, a minha dica pessoal, que não é nada profissional, mas a minha dica pessoal de algo que eu vivi é essa, é você sair da sua rotina que está lhe gerando, né, aquele sentimento de tristeza. E é isso. A outra pergunta? Essa moça aqui. O que fazer durante uma crise de ansiedade, tipo assim, para controlar? Bom, controlar possivelmente tu não vai conseguir, né? Então, assim, existem prevenções, porque se você já está com a crise, a crise de ansiedade, ela pode se manifestar de várias formas.
entendeu? Por exemplo, o coração acelerar, é uma crise, né? Comer demais, o dia inteiro comendo, possivelmente você está numa crise de ansiedade, tá? Ou então não comer, porque a gente vê muitos extremos. Se come demais é um fator, se come de menos é outro, tá? Então, assim, você observar, é como a pastora Stephanie falou. O que está acontecendo é que você está respondendo um comando emocional. Você está respondendo um comando de que o seu neurotransmissor ele está trabalhando menos. Então, você vai ficar mais agitada, por exemplo. Então, você tem que usar estratégia para fugir um pouco desse foco. Só um exemplo. Se você está o dia inteiro em casa e, tipo assim, vai no banheiro, volta do banheiro, come demais, o coração acelera, está muito nervoso. Pensamentos automáticos. O que é pensamento automático? O nome já diz. É um pensamento que surge automaticamente na sua mente. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem que usar uma estratégia comportamental, porque senão a emoção disfuncional fica lá. É muito legal a dica de fazer aquilo contrário que tu está sentindo. Se tu está em casa, se você está em casa, numa crise de ansiedade, é interessante você sair de casa para algum lugar, ou então estar no meio de outras pessoas, entendeu? Porque até você estar só, se de fato realmente for uma crise de ansiedade, outras coisas podem levar você a fazer alguma besteira, entendeu? Então, é usar uma estratégia, o contrário daquilo que você está sentindo, por mais que seja difícil. Porque as pessoas, doutora, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. Me controla. E quem tem que controlar você é o seu comportamento. Por mais que você não tenha vontade, porque comportamento é uma ação. Entendeu? Então, se tá ali, o coração está acelerando, entenda uma coisa, você não vai morrer por conta disso, eu tenho certeza. Entendeu? Porque se não é realmente um problema cardíaco, a ansiedade, de fato, a crise gera isso. Então, você não vai morrer disso. Então, tenta desfocar, faz alguma coisa, coloca uma música, liga para alguém. Come um chocolate. Isso, sai, vai na casa de um vizinho. Faz aquela lasanha que você gosta. Desfoca, sabe? Por mais que seja incontrolável. Aí, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é treino. Coma. Isso é um treino diário. Não adianta eu estar falando isso para vocês fazerem uma vez e não fazer as outras. Você tem que estar treinando isso constantemente. Outra pergunta, vamos lá, vamos animar esse negócio aqui, tá? Eu estou no 3º ano e é muito comum o pessoal da escola chegar e dar crise de ansiedade. Eu queria saber, tipo, o que a gente pode fazer para ajudar, porque a gente fica lá, pergunta como tá e tudo mais, só que parece que piora. Na escola? Nas provas? Sempre, tipo, durante o ano inteiro, por causa do Enem, todo mundo está extremamente... Eu vou contar um testemunho também. Tem um Olha testemunho só, de tudo. É condicionado. Mas olha só, é uma ansiedade com uma condição. Tu tá entendendo? A condição é o Enem, a condição é a prova, a condição é a pressão. Eu tenho que passar. Entendeu? Então, assim, gente, exercício de respiração, exercício de relaxamento, atividade física, uma boa alimentação que não é comer de mais nem de menos, mas equilibrada. Entendeu, gente? Então, são alguns comportamentos que você pode estar adquirindo, exercitando. Porque, gente, a pessoa ansiosa que faz exercício, ela muda a história dela com ansiedade, você sabia? O exercício físico é primordial para quem tem ansiedade. Meu esposo está dizendo ali, por isso que eu faço. Gente, eu quero dizer uma coisa, eu entendo vocês, eu preciso contar esse testemunho. Não, eu estou me identificando com a galera. Gente, quando eu fazia vestibular, teve uma situação que eu passei por isso, essa crise de ansiedade. De verdade. Eu estava prestando vestibular isso em Belém, e eu estava fazendo a prova, era prova discursiva no tempo e tal, e eu fazendo a prova, Quando eu cheguei no final da prova, que eu vi que faltava pouco tempo, eu travei. Gente, eu travei. Sabe o que é travar? Eu não conseguia sorrir, eu não conseguia chorar, eu não conseguia escrever, eu não conseguia fazer nada. Eu só travei. Aí, como eu não conseguia fazer nada, a única coisa que eu
chorei, comecei a chorar. Resumindo, o tempo acabou, eu acho que eu estava numa crise de ansiedade, né? No tempo não me identifiquei, mas eu estou agora me identificando. E foi isso, e não passei no vestibular, mas também não morri. Então, assim, tem coisas que a gente às vezes, né, não morri, estou aqui, passei depois, anos depois eu passei, no ano seguinte prestei vestibular de novo, passei. Então, gente, tem coisa que a gente tem que levar mais, de forma mais light, viu, galera? Vocês são adolescentes, tem muitas responsabilidades, tem que passar no vestibular. Mas, enfim, gente, cansei de passar por crise de ansiedade quando eu ia ministrar. Meu Deus, no início. Ficava sem comer, estou descobrindo aqui que era crise de ansiedade. Tu lembra, tu estava quando eu falei da ansiedade boa, que todos nós temos, quando nós entramos em contato com um episódio que nos deixa em alerta? Vários A episódios. gente entra assim mesmo, a gente fica nessa neura, né? É normal. E vocês duas aí é parada dura. Não, eu estou começando a me soltar. Fala, né? Ei, essa aqui é uma pergunta que veio da internet, de alguém que está assistindo nós. Como nós cristãos devemos agir com pessoas que têm a depressão e pensamentos suicidas? Essa aqui é para ela. A primeira coisa, né, a tendência de nós cristãos, eu vou me incluir porque eu sou cristã, a igreja. Gente, durante muito tempo essa questão da depressão, ela foi tabu, né? Ainda é. Só que há muito tempo atrás era obscuro. Crente com depressão. Uai, fulano está com depressão. O líder de louvor está com depressão. Tem algo estranho, né? Então, gente, a primeira coisa, se você é cristão, frequenta a igreja, não cabe a nós isso não. Não é para nós isso. Crente com depressão, falta de Deus, isso é coisa do diabo. Tem que ler a Bíblia, isso é falta de leitura da Bíblia. Não é assim. Não cabe a nós isso. Não é a nossa função essa. Entendeu? Então, a primeira coisa é se colocar no lugar dessa pessoa e acolher essa dor, porque depressão é uma dor que dói muito, não é pouco não, viu? Então, se essa pessoa está com depressão, ela passa por um processo de adoecimento psíquico com uma dor profunda. De onde se instalou isso? De onde veio isso? Aí você vai dizer que é o diabo? Aí onde é que entra o diabo? Vamos lá, rapidinho. O diabo está gostando porque ela está com depressão, vocês estão entendendo? Ele encontrou uma porta muito fácil. Ele encontrou uma brecha legal. Então, existem sim as influências espirituais com uma pessoa que está com depressão. É vulnerável isso. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa, igreja, é sem julgamento. Vamos amar, vamos nos colocar no lugar da pessoa. Vamos acolher essa dor. Pronto. E deixa o resto que Deus faz, os profissionais vão atender, enfim. Glória e a Deus Deus. vai tomar de conta. Mais uma pergunta. Considerando uma pessoa com sintomas aparentes de depressão e buscando uma certa distância, como eu, como um ser de fora, ou seja, não tanto da convivência com ela, posso auxiliar ela e como eu saber o limite até que eu posso insistir ou até onde eu posso deixar ela ter o espaço dela. Como ajudar uma pessoa que é distante? Tipo assim, mas que eu quero ajudar. Mas que não está no meu vínculo. Supondo que eu tenho um conhecido que sofre com depressão e está nessa de se distanciar. Como eu saber de que forma eu posso auxiliar ela? Já sei, entendi. Gente, é até chato ouvir isso, mas é de fato. A pessoa com depressão, ela tem um desânimo profundo. Ela perde o interesse por coisas que ela antes gostava. Ela não quer estar no meio de pessoas, ela não quer estar aqui. Ela quer estar sozinha com ela. E de fato, se alguém ficar insistindo, não vai ajudar. Vocês estão entendendo? A ajuda é comendo pela beirada. Vocês estão entendendo? Vou usar o senso comum.
é comendo mesmo pelas beiradas. E as palavras-chave: eu compreendo você, eu entendo você, olha, eu estarei sempre aqui, eu estou sempre aqui quando você precisar, tá? Então, se você já percebe que essa pessoa precisa de ajuda, possivelmente, o que você vai comunicar? Vai comunicar para os líderes dessa pessoa, para os pastores dessa pessoa, e aí os pastores vão ter uma conversa ou direcionar essa pessoa para um atendimento. Então, tem gente que quer ajudar, mas atrapalha. Vocês estão entendendo? Acontece isso. Tem pessoas que querem ajudar e que atrapalha porque não sabe usar a palavra, não sabe como chegar, fala coisa que não deve e distancia mais. Porque a pessoa que está com depressão, ela não quer ouvir assim: mulher, te anima, mulher, dá uma volta, isso aí é porque tu não tem um namorado. Essa pessoa não quer ouvir isso, sabe por quê? Porque ela não quer estar na condição que ela está. Primeira coisa, ela está sofrendo muito, ela não quer estar daquele jeito. E se você vir e dar essa dica, que ela sabe que não é por conta disso, você colocou mais uma pedra nas costas dessa pessoa, entendeu? Então, assim, é mesmo estar por perto, não distanciar, sempre estar por perto, mas sendo sábio. Outra pergunta. Vamos aqui com ela, Rebeca Milena. Eu queria saber o que seria um sentimento de tristeza. A pessoa está feliz, de boa, e qualquer lugar vem um sentimento de tristeza, de choro na hora, e ela não sabe o que fazer. Como lidar com isso? Gente, vocês já ouviram falar do transtorno de humor afetivo? Que é o mesmo transtorno bipolar. Vocês já ouviram falar? Não estou falando que é o caso que você está me falando. Mas, assim, essas questões de oscilação de humor e um intervalo de tempo muito pequeno precisa realmente da nossa atenção. Porque se ela está feliz em um momento, daqui a 5 minutos está triste, se ela está sorrindo, daqui a 5 minutos quer chorar, é algo que a gente precisa verificar isso. Tem algo estranho, tá? E se essa situação repete muito, é mais estranho ainda, porque de fato a pessoa que tem esse diagnóstico, ela oscila entre a mania e a depressão. Ela uma hora está na mania, ela fala, ela come, ela está empolgada, ela compra, ela, pastor, eu quero pregar, eu quero orar, eu quero não sei o que, ela está na mania, daqui a 5 minutos, está numa deprê, chora, está triste, se sentindo a pior pessoa da face da terra. Gente, isso não é normal, tá? Isso não é normal. Então, esse próprio diagnóstico, que é o transtorno de humor afetivo, ele traz essas características, tá? Então, precisa analisar direitinho isso. Outra pergunta. Se uma pessoa, ela já teve depressão, ela já meio que superou, que nunca é 100%, tipo a pessoa, mas constantemente ela começa a sentir os sintomas de novo, por exemplo, se isolar, ou não querer falar com ninguém, cortar relações com algumas pessoas porque ela está se sentindo muito triste, querer ficar sozinha o tempo inteiro. Como é que ela pode lidar com isso? Assim, na verdade, ela está apresentando os sintomas que ela tinha antes, que eu estou entendendo, não é isso? Ela voltou a apresentar os sintomas, certo? Então, assim, casos assim, eu não sei se vocês já ouviram falar, gente, a depressão é biológica também, tá? Ela não é só emocional, mas tem um fator biológico e tem um fator de herança. Tem casos de depressão que é de herança. A mãe teve, ou o pai teve, alguém na família, e possivelmente alguém herdou, tá? Então, assim, essa depressão que foi tratada, que ela conseguiu superar, de repente está voltando, também precisa avaliar. Gente, acho que todo caso precisa avaliar, porque cada caso é específico. Cada pessoa tem uma história única. Então, a depressão, ela não vai manifestar, por mais que ela é depressão, de forma igual em todos. Ela vai manifestar de forma diferente, de acordo com a vida e a história de cada pessoa. Você entende isso? Então, assim,
se você está relatando isso, então, essa pessoa, ela entrou em contato com alguma outra crise, essa depressão que começou, ela ainda está lembrando muito sobre algumas situações do passado, ou nada disso está acontecendo, ou ela, por exemplo, está vivendo um momento difícil na vida dela, ou na faculdade, ou no trabalho, ou no relacionamento, porque às vezes, gente, as dificuldades, todo mundo tem, às vezes, a dificuldade para uma pessoa, ela se torna muito mais difícil, porque ela tem história de depressão, vocês estão entendendo? Porque ela é mais vulnerável a isso, ela é mais frágil. Amém. Vou fazer uma pergunta aqui. Como falar sobre esses assuntos, né? Depressão, suicídio, sem que isso se torne um gatilho na vida dos ouvintes? Porque muitas vezes a pessoa ouve e aquilo fica, ela não compreende, às vezes, o que você quer passar, e aquilo serve como um gatilho, como ficar pensando, alimentando. Como lidar com isso? Bom, se essa pessoa identifica como uma fala sobre depressão e suicídio como reforçador, possivelmente já tem algo estranho na pessoa que está ouvindo. Tá, gente? Desculpa. Se ela se identificar demais, exatamente. Né? Vocês estão entendendo? Se isso está reforçando, porque isso tem que educar, isso tem que prevenir, isso tem que ser transmitido e multiplicar para a gente salvar vidas de fato. Porque a pessoa que tem ideação suicida, a pessoa que tem comportamento suicida, e eu coloquei isso no meu Instagram, ela não quer morrer. Pelo contrário, ela quer viver. A pessoa que tenta o suicídio, na verdade, ela quer vida e não morrer. Mas em algum momento houve um rompimento disso e ela entrou numa crise entre o viver e o morrer. E que esse viver não tem mais sentido, perdeu-se o sentido, ou seja, ela não usufrui mais da vida como ela queria usufruir, então ela entende que morrer seria uma saída. Vocês estão entendendo? Sim. Mas a proposta, o que essa pessoa quer e ela está pedindo, gritando, é para viver. Uma das coisas que a Dulce falou durante as ministrações foi que existem muitos sintomas que são normais, que são sintomas que são reações normais, naturais do organismo, do nosso corpo. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é, não deixa esse pensamento, eu estou adoecida, criar ninho na sua cabeça, porque muitas vezes a Dulce fala uma coisa muito interessante. A pessoa que ela está com depressão, ela não quer morrer, mas ela se torna refém. E uma outra atitude que eu acredito que todos nós devemos ter é de ter uma atitude, uma ação frente a qualquer sentimento, seja de ansiedade, seja de tristeza, seja de depressivo. Eu preciso lutar, gente, eu preciso reagir àquele sentimento. Então, você aprender sobre os extremos, você aprender sobre quais são os reais sentimentos de depressão, em vez de te levar para aquele sentimento, fazer você caminhar em direção a ele, você tem que caminhar em direção a direção contrária a ele. Então, assim, fugir na verdade. Então, a gente está trazendo essa discussão, esse ensino, é para você perceber assim, ó, nossa, o que eu sinto não é tão sério assim. Ou você que já possivelmente já tenha sentido algo mais grave, é você perceber, nossa, é natural, não é um tabu eu procurar uma terapia, é algo normal. Porque antigamente procurar uma psicóloga era algo de outro mundo. Nossa, era algo, né? Nossa, ela está indo num psiquiatra, ela é doida, tinha todo esse preconceito. E hoje em dia não. Então, o que a gente está querendo trazer para você? É que é importante, se você percebe que seus sintomas são graves, ou que seus sintomas já atrapalham a sua rotina diária, é normal, é saudável você procurar uma psicóloga, é saudável você procurar uma terapia, é saudável você procurar o seu pastor. Então, assim, na verdade, a gente está querendo dizer que é o melhor para se fazer. E que há uma saída. Que há uma saída. E outra coisa, gente, às vezes, uma simples conversa resolve o teu problema. Cuidado para tu não potencializar aquilo que você apresenta, que você está achando esquisito, e transformar naquilo que não existe. Toma muito cuidado, gente.
Porque existem coisas que são meramente normais e nós estamos falando do que é disfuncional anormal para trazer você essa consciência que você precisa de ajuda, porque a gente quer vocês bem. Nós não queremos que você passe por isso. Nós queremos que você fique bem. A última por causa do horário, gente. A bipolaridade tem alguma coisa a ver com a depressão? Sim. Gostei da pergunta. Sim. Sim, como não? Tem casos que sim, tem casos como não, tá? Mas geralmente tem, sabe por quê? A maioria dos casos tem a depressão porque o paciente com o transtorno de humor afetivo, ele vai oscilar entre a mania e a depressão, tá? Ele vai oscilar entre a euforia e a melancolia. Ora eufórica, ora melancólica, ora eufórica, ora melancólica. Então, a melancolia tem sintomas de uma possível depressão, possivelmente associada, tá, gente? Só mais uma. Que a outra foi rápida, então. Eu queria saber o que é a síndrome do pânico e como cuidar de uma pessoa que tem esse tipo de síndrome. Muita ajuda. Síndrome do pânico precisa de muita ajuda, gente. É um tratamento difícil, dependendo até da pessoa, se torna mais difícil ainda, tem que pedir apoio da família, muitos casos tem que ir para a medicação, sabe por quê? Porque a pessoa, é até assim estranho falar, mas a pessoa com a síndrome do pânico, ela pode estar sentadinha aqui, assistindo um culto numa boa, adorando, lendo a Bíblia, ouvindo a pregação do pastor, o louvor, e ela começa uma crise de pânico, sabe? Isso é chato, é triste. Então, essa pessoa precisa de muita ajuda. É um diagnóstico, às vezes, difícil, porque ele vem muito com sintoma fisiológico. Então, até então, o psiquiatra diagnosticar como síndrome do pânico, essa pessoa passou por vários médicos. Ele já sofreu muito, entendeu?